Você já ouviu falar em lajes corporativas? Bem, eu acredito que não, porque isso é um termo muito específico e faz parte do mundo dos investimentos. Lajes corporativas nada mais são do que escritórios que foram alugados normalmente pela mesma empresa e no mesmo andar de um certo edifício. Lajes corporativas também são uma excelente opção de investimentos para empresas que buscam espaço com infraestrutura diferenciada para que elas possam exercer as suas atividades, ou para fundos imobiliários que buscam imóveis para investir por uma variedade de fatores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o 20 Offices, fundo de investimento imobiliário mais conhecido como o VINO11. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ative aquele sininho que é para o YouTube te entregar aí os próximos vídeos que eu vier a colocar aqui na plataforma. Ao fazer isso, o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e vai compartilhar ele para mais pessoas e assim todo mundo se ajuda. Obrigado. Administrado pela BRL Trust, DTVM, e gerido pela 20 Real Estate, gestora de recursos, esse fundo imobiliário tem pouco menos do que um ano de idade, visto que o seu IPO foi em novembro do ano passado. O patrimônio líquido, PL do fundo, está na casa dos 602 milhões de reais e ele possui uma base de 39.643 cotistas, que são detentores de quase 10 milhões de cotas negociadas a mercado. Quem vier adquirir alguma cota ou se desfazer de alguma cota desse fundo imobiliário não vai encontrar dificuldades, visto que a média diária de liquidez desse fundo imobiliário está na casa dos 2,3 milhões de reais, e é muita coisa com essa base de cotistas que reforça ainda mais a liquidez do fundo. Indo para os indexadores do fundo, os reajustes dos aluguéis são feitos com base no IPCA e no IGPM, que são aí alguns dos principais índices no mercado brasileiro. A maior quantidade de revisionais ocorrerá em dezembro de 2020, cerca de 53%, de modo que 11% será baseado no IGPM e o restante, 42%, será baseado no IPCA. O portfólio de investimentos, os contratos, tem um prazo aí de duração de 7,8 anos. Cerca de 6% dos contratos serão encerrados até 2023 e o restante, a maioria, 94%, terão os contratos encerrados após 2025. A maioria das revisionais também ocorrerão após 2025, cerca de 61%, de modo que o restante ocorrerá entre 2021 e 2022. A taxa de administração segue um modelo regressivo, baseado no valor de mercado do fundo, pois é de 1,2% se o valor de mercado do fundo for até 500 milhões de reais, 1,1% ao ano se o valor de mercado do fundo for entre 500 milhões até 1 bilhão de reais e de 1% se o valor de mercado do fundo exceder 1 bilhão de reais. Sobre a taxa de performance, o valor é de 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA IBGE, acrescido de um spread de 6% do valor integralizado das cotas do fundo. Fazendo um detalhamento do patrimônio líquido do fundo, até o fechamento de agosto, o patrimônio estava na casa dos 601,7 milhões de reais e as participações em ativos imobiliários totalizavam 620,9 milhões de reais. Até a data em que foi publicado o último relatório gerencial, o fundo possuía 109,1 milhões de reais em aplicações financeiras. Essas aplicações incluem 21,5 milhões de reais em fundos diferenciados DI com liquidez imediata e 39,6 milhões de reais em cotas de outros fundos imobiliários com liquidez. Além do montante de cotas subscritas durante o período de preferência da quinta emissão de cotas, algo próximo aí de 48,1 milhões de reais. Esse valor ele segue a integralizar até o encerramento da oferta, quando as novas cotas serão integralizadas do fundo. O fundo ainda possui 78 milhões de reais referentes a aquisições de
imóveis a longo prazo, dos quais 13,6 milhões de reais já possuem um vencimento num prazo aí de 12 meses. Durante o ápice da pandemia, a inadimplência, que vinha zerada até março, ela subiu para 16,9 em maio, mesmo com as tratativas da isenção de 20% do aluguel para WeWork e para as lojas Renner, mas que foi contornada e hoje a inadimplência ela está em 0%. Sobre a taxa de ocupação média, o fundo está em fase avançada de negociações para a alocação do espaço no edifício Lab 1404 após a saída da escola Rebac. Se tratando de ABL própria, 31% dos imóveis que o fundo investe possuem idade inferior a 3 anos, 36% têm idade aí entre 3 a 5 anos, o restante, 33%, possui idade superior a 5 anos. O fundo possui participação dominante em 6 dos 7 imóveis dos quais ele investe, e esse total soma 96% da ABL própria. Os locatários que respondem pela principal formação da receita desse fundo imobiliário começa pela própria 20 Partners, com um total aí de 34%, seguido pela WeWork, com um número de 19%. Esse fundo imobiliário possui a maioria dos seus contratos do modelo atípico, com um total de 58%, e o restante, 42%, foram negociados no modelo típico. Os principais segmentos de atuação dos locatários dos imóveis desse fundo imobiliário começam pelo setor financeiro, com 34%, coworking, 23%, e 16% é representado por empresas de varejo. Os imóveis se localizam no Rio de Janeiro e em São Paulo, de modo que no Rio de Janeiro é um total de 53% e em São Paulo 47%. Poderia-se dizer que existe aí um conflito de interesses entre a 20 Partners e os cotistas nesse fundo imobiliário, visto que o principal locatário dos imóveis que fazem parte desse fundo imobiliário é a própria 20 Partners, mas foi realizada uma assembleia em que não foi constatado nenhuma irregularidade que viesse a prejudicar o andamento do fundo. Os principais problemas poderiam vir das lojas Renner e da WeWork, mas conforme explicado anteriormente, esses problemas já foram solucionados. O ideal seria que esse fundo imobiliário, a gestão desse fundo imobiliário, buscasse por novos locatários no intuito de diluir a exposição das lojas Renner e da WeWork. Dentre os imóveis que o Vino 11 tem maior exposição, eu começo pelo BM 336, que se localiza na rua Bartolomeu Mitre 336, no Rio de Janeiro. Nesse edifício, o 20 Offices possui 100% de exposição e está 100% locado. A área BOMA totaliza 4.916 metros quadrados e os principais locatários é a 20 Partners, a TGB e a Austral. O contrato firmado é no modelo atípico e esse edifício ele possui a certificação LEED Silver. Outro imóvel que vale a pena dar um destaque é localizado na rua Oscar Freire, número 585, na região dos Jardins, em São Paulo. Nesse imóvel, o fundo também possui 100% do controle e a vacância está zerada. A área BOMA é de 6.145 metros quadrados e os principais locatários são as lojas Renner, a Vitacom e a WeWork. O valor da cota no dia que esse vídeo foi feito estava sendo negociada a R$ 58,83. E a gestora informou que, para o mês de setembro, houve o pagamento de 35 centavos por cota, com base na cota de fechamento de R$ 58,35, perfazendo um dividend yield de 0,59%. Isso indica que, se o investidor investisse os mesmos R$ 10.000 nesse fundo imobiliário, ele teria 171 cotas e receberia um dividendo no total de R$ 59,85. O 20 Offices ainda não conseguiu estabelecer o valor da sua cota de março, pré-pandemia. Isso porque a cota estava sendo negociada a R$ 65,70. Com o estouro da pandemia, o valor caiu para R$ 41,05. Desde o último dia 9
de junho, o valor da cota ele se estabilizou com leves alterações em R$ 59,25. Eu volto a repetir que é fundamental que você leia pelo menos o último relatório gerencial que a gestora liberou em relação ao fundo imobiliário que você pretende investir. Para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o último relatório gerencial, que inclusive está passando aqui do lado, e após a leitura você vai poder ter uma noção detalhada de como esse fundo imobiliário opera, foi que a gestora lidou com esse fundo no período de abrangência do relatório gerencial e como são as tomadas de decisões que o gestor tem em relação ao fundo. Esse fundo imobiliário ele possui um site bem completo, diga-se de passagem, e por lá você vai ter todas as informações referentes ao fundo. O histórico, a gestora, todos os comunicados. E você pode cadastrar um e-mail para que você venha a receber todos os informes, relatórios gerenciais, comunicados que a gestora vier a liberar em relação ao fundo. Eu te agradeço de verdade se você chegou até aqui. E como eu pedi no início, se inscreva no canal, ative aquele sininho que é para o YouTube te informar quando eu vier a postar um novo vídeo. Curta se você gostou do conteúdo. Comente o que você achou de conhecer esse fundo imobiliário e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que gostaria de conhecer um fundo imobiliário de lajes corporativas ou em um grupo de WhatsApp em que você gostaria que as pessoas viessem a saber mais em relação ao 20 Offices Fundo de Investimento Imobiliário.